Saudações, minhas amigas e meus amigos, aqui é Thiago Damasceno para o História na Medina e hoje vamos falar sobre o 11 de setembro, Al-Qaeda e Osama Bin Laden, aproveitando a efeméride de 20 anos desse evento catastrófico para o século XXI, que foram os atentados da Al-Qaeda ao World Trade Center em Nova York e ao Pentágono em Washington. E aí, foi o maior atentado terrorista da história, como dizem alguns, ou não? Vou responder ao final do vídeo. Então, meu objetivo é esse, explicar esse atentado, indo mais a fundo na história, analisando a história da Al-Qaeda e também a biografia do Osama Bin Laden, para a gente entender bem essa questão que envolve não só religião, mas também muita coisa política e objetivos militares e políticos e interpretações complicadas, extremistas, deturpadas do Alcorão e da lei islâmica como um todo. Então, como se diz, quem viveu, viveu. O que você estava fazendo durante o 11 de setembro? Onde você estava? Você, assim como eu, que tem idade suficiente para isso. Eu nasci em 1990, então eu tinha 11 anos na ocasião. Você se lembra o que você fazia? Onde você estava? Se sim, comente aí. Vou começar por mim. Eu tinha 11 anos na época. Tinha acabado de fazer 11 anos, não lembro em qual série eu estava, mas eu lembro que eu estava indo mais cedo para casa, empolgadíssimo, na minha bicicleta, para assistir Dragon Ball Z. Isso aí. Eu vou explicar, porque naquela época, a escola, eu estudei em uma escola particular do interior, então a escola tinha recém adquirido alguns computadores de mesa, uns trambolhos, sabe, a CPU enorme, um monitor, uma televisão de 14 polegadas ou mais que isso de tamanho, mas a escola tinha adquirido uns 15, 16, não tinha dinheiro para adquirir uns 30, que era o número mais ou menos de alunos por turma, para cada um usar um computador. Então, nas aulas de informática era uma por semana, ou a gente dividia o computador, 2 alunos no computador, ou então metade da turma ficava para aula na sala de informática e a outra metade ia embora mais cedo para casa e a gente revezava na semana seguinte. Quem tinha ido embora ia para a sala de informática, quem tinha ficado na aula ia embora mais cedo. Naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, eu fui embora mais cedo e fui assistir Dragon Ball Z. Diferente da memória falsa que existe, naquele episódio daquele dia, o Goku não iria se transformar em Super Saiyajin nível 3. Eu sempre soube que essa memória era falsa. Tenho comigo, e eu também já não sei se é uma memória autêntica, verdadeira ou falsa, para mim que o Gohan iria se apresentar como Saiyaman ou Super Saiyaman, que era um super-herói que ele inventou, que ele não queria aparecer como Gohan e aparecer como super-herói. Para mim era esse o episódio. Pois bem, cheguei em casa, plantão da Globo, aquela música clássica, e aí não entendi nada, um prédio pegando fogo. Depois, aí eu lembro que eu desliguei a televisão, irritado, que eu queria ver Dragon Ball Z, e não passou, né? Tive a chance de ir mais cedo para casa para assistir, enfim. Depois, vendo mais jornais e vendo os adultos comentando, que eu fui entender a gravidade da situação. Então, vamos lá sobre o 11 de setembro, o principal mentor dos ataques, o principal líder da Al-Qaeda, organização terrorista naquele contexto, era o árabe saudita Osama Bin Laden, que se tornou o inimigo público número 1 dos Estados Unidos, o homem mais procurado do mundo, e aí o terrorismo foi entendido como uma ameaça global, e os Estados Unidos tomou medidas geopolíticas para conter esse mal. Nos vídeos anteriores sobre o Talibã, eu comentei um pouco sobre o contexto do Talibã, Afeganistão, Al-Qaeda. Al-Qaeda e Talibã sempre foram aliados, embora não sejam grupos que usem dos mesmos métodos, não são a mesma coisa. Você pode ir lá conferir. Aqui eu vou retomar um pouco essa história, porque para falar da fundação da Al-Qaeda, tenho que falar do contexto afegão na década de 1980, na década de 80. De 1979 a 1989, 10 anos, a invasão, a ocupação soviética ao Afeganistão. Lembrando que naquele contexto o mundo estava na Guerra Fria, dividido em 2 blocos, bloco soviético, bloco norte-americano. As 2 potências vencedoras da Segunda Guerra que estavam disputando a hegemonia pelo mundo, disputando zonas de influência. E aí, em dezembro de 79, um governo pró-soviético assumiu no Afeganistão e encontrou resistência pelos próprios afegãos, tanta resistência que o governo soviético, a União Soviética, interviu no país com soldados e tanques. Então,
para apoiar o governo soviético, governo pró-soviético que estava tendo resistência dos guerrilheiros muçulmanos. E contra esse governo soviético e a União Soviética, os Estados Unidos, claro, foram também interferir no país, principalmente por meio da CIA, dando dinheiro e armamentos para os guerrilheiros muçulmanos. Dinheiro, armamento e treinamento para os guerreiros muçulmanos, os mujahidin, como eram chamados. Nesse contexto, muitos guerrilheiros se formaram, como os que formariam a Al-Qaeda em 89 e os que formariam o Talibã no começo da década de 90. Então, esse foi o contexto de formação desses grupos. Essa ocupação da União Soviética não deu certo, a União Soviética teve que deixar o país em 89, foi a sua maior derrota militar. Então, a Al-Qaeda nasceu nesse contexto em 89, mas até então, claro, sendo aliada dos Estados Unidos na guerra contra os soviéticos, era um grupo guerrilheiro. Depois foi que virou um grupo terrorista, tanto no discurso norte-americano como nas suas táticas de guerra. Daqui a pouco vou falar sobre isso. E aí, um dos fundadores da Al-Qaeda, que se tornou um dos principais líderes, o maior líder, foi o árabe saudita Osama Bin Laden. Mas quem foi Osama Bin Laden? O Osama Bin Laden nasceu em Riad, na Arábia Saudita, em 1957. Ele fazia parte da família Laden. Seu pai, Muhammad Bin Laden, esse Laden é em referência Muhammad Bin Laden, Muhammad filho de Laden, Osama Bin Laden. Osama filho de Laden é em referência ao ancestral da família Laden. A família Laden, ou Bin Laden, era uma família dona da maior construtora de construção civil, maior construtora do Oriente Médio. Então, o Osama Bin Laden vinha de uma família rica, que tinha laços estreitos com a família real saudita. A empresa dessa família chamava-se Bin Laden Corporation. Era uma empresa, ela reconstruiu as duas mesquitas sagradas de Meca e Medina, no caso a mesquita sagrada, Masjidul Haram, em Meca, e a mesquita do Profeta, em Medina, e a empresa também construiu estradas, prédios, outras mesquitas, aeroportos, enfim, toda a infraestrutura de países do Golfo Pérsico. Como a família Laden tinha relações estreitas com a família real saudita, ela era a principal dona da empresa construtora do Oriente Médio, a Bin Laden Corporation. Então, o Osama Bin Laden cursou o colegial ele nasceu em Riad, mas ele cursou o colegial em Jeddah, que é uma cidade portuária da Península Arábica, da Arábia Saudita, e ele estudou entre 1974 e 1978 administração e economia na Universidade Rei Abdulaziz, em Jeddah, que era uma das melhores universidades da Arábia Saudita, talvez seja até hoje. Década de 1970, o jovem Osama Bin Laden ia muito a Beirute, capital do Líbano, que era uma cidade cosmopolita. Lembrando que a Arábia Saudita, nessa época, era muito conservadora, mas era um país fechado, relativamente fechado. Então, Beirute era um local, uma cidade mais cosmopolita, e o Osama Bin Laden frequentava muito. E os relatos dizem que ele frequentava boates, cassinos, tinha muitas namoradas, se envolvia com prostitutas, bebidas, enfim, nada de vida religiosa. Aí, em 73, houve a Bin Laden Corporation, reformou as mesquitas sagradas de Meca e Medina. Mesquita sagrada não, as principais mesquitas de Meca e de Medina, mesquita sagrada em Meca e a mesquita do Profeta em Medina. E isso teve um impacto espiritual muito grande no Muhammad Bin Laden, o pai do Osama, e isso influenciou o filho. E aí, em 75, começou a Guerra Civil no Líbano, uma guerra que durou 15 anos, foi até 1990, e com a eclosão dessa guerra, o Osama Bin Laden parou de frequentar o Líbano, e ao mesmo tempo ele foi mais impactado pela religião islâmica por meio do seu pai, por essa experiência que ele teve de reformar as duas principais mesquitas sagradas, ou melhor, as duas principais mesquitas do mundo islâmico, a mesquita sagrada em Meca e a mesquita do Profeta em Medina. Então, o Osama Bin Laden, como toda pessoa famosa ou anônima, é fruto de um meio. Vamos entender um pouco aqui desse meio complexo, com vários grupos disputando poder, conflitos, enfim, vida cultural também. Então, o Osama Bin Laden o jovem Osama Bin Laden é fruto de todo esse contexto.
Vamos entender um pouco o contexto desse Oriente Médio, então, nos anos 70, época da juventude de Bin Laden, quando ele era um adolescente jovem. Primeiro, houve o boom do petróleo, muita produção de petróleo. Ali o Oriente Médio detém as principais jazidas, as maiores jazidas do mundo de petróleo e gás natural estão no Oriente Médio, uma grande questão geopolítica para a região. De 73 a 74, houve até o embargo dos países árabes produtores de petróleo para forçar o dito Ocidente a adotar uma política anti-Israel. Então, tinha toda essa questão petrolífera nesse momento. Houve a Guerra Civil Libanesa, que eu já comentei aqui, começou em 75. Houve a chamada Guerra do Yom Kippur, ou Dia do Perdão, envolvendo Israel e países árabes, envolvendo ali a região da Palestina. Também, nesse contexto todo, houve o enriquecimento das elites árabes e sua exposição ao Ocidente e vice-versa. O Ocidente também ficava exposto às elites árabes no Oriente Médio. Essas elites árabes cresceram nesse boom do petróleo, nesse boom de produção e refinamento do petróleo. Então, nesse contexto, houve mais trânsito de membros das famílias ricas árabes para o Ocidente. Eles visitavam mais o Ocidente. Enfim, a cultura ocidental, né, de países não islâmicos, no dito Ocidente, chegava mais ao Oriente Médio, incluindo ao Reino da Arábia Saudita. Esses contatos culturais levou a uma certa crise de identidade ali na Arábia Saudita, porque até então muitos sauditas, os ricos, entravam em contato com uma cultura diferente da deles. Isso levou a uma certa crise de identidade que depois foi alimentando o radicalismo e a violência. Daqui a pouco vou chegar nisso. Em 1975, o rei saudita Faisal foi assassinado, baleado a queima-roupa pelo seu sobrinho, considerado louco, o príncipe Faisal ibn Musaid, ou Musaid. Esse príncipe tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, lembra que eu falei, né? Muitos membros da elite árabe ricos iam para o Ocidente. Então esse príncipe havia acabado de voltar dos Estados Unidos e, como dizem, num acesso de loucura, baleou seu tio, o rei da Arábia Saudita. Segundo a corte da Arábia Saudita, o Faisal ibn Musaid, o assassino, tinha enlouquecido devido aos costumes ocidentais. Então, a gente tem que pensar que era um contexto em que havia um contato com o Ocidente, uma certa estranheza, como eu falei, uma crise de identidade, e muitas pessoas, estou falando aqui, não vou generalizar todos os árabes, todos os muçulmanos, claro, muitas pessoas ali na Arábia Saudita, em resposta a esse contato com o Ocidente, tinham então uma política, uma postura mais conservadora. Vamos voltar às nossas raízes, à nossa cultura, e essa postura conservadora ela é complicada porque ela pode criar inimigos. O Osama Bin Laden, então, cresceu nesse meio de ver o Ocidente como inimigo, o Ocidente como responsável por todos os males do mundo. Se a gente for parar para pensar, vários países, Ocidente, tanto no Ocidente como no Oriente, influenciam nos males do mundo, nas guerras, por exemplo. Então, essa reação das elites árabes, essa reação conservadora era um tanto quanto complicada. Então, depois eu posso falar mais sobre isso, que isso tem a ver com muitos movimentos políticos extremistas, mas por enquanto vou parar por aqui sobre isso, porque eu não me informei muito, então não quero falar besteira. Então, por enquanto era isso. Essa maior troca cultural com o Ocidente gerava, em alguns setores das elites árabes, principalmente ali na Arábia Saudita, levavam a reações conservadoras de ver o Ocidente como inimigo. Nesse contexto, outra coisa que aconteceu também nos anos 70, em 79, a Revolução Islâmica no Irã. Se você quiser saber mais sobre isso, vá lá no podcast do Ogro Historiador, que é o outro projeto que eu faço parte. O episódio 13, eu entrevistei o professor Andrew Trauman sobre a Revolução Islâmica no Irã. E também sobre o Irã na atualidade. Nesse contexto dos anos 70, que eu estou falando aqui, muitas mesquitas e universidades, dentre as quais a Universidade Rei Abdulaziz, onde o Osama Bin Laden estudou administração e economia, entre 74 e 78, essas universidades davam abrigos para intelectuais políticos muçulmanos que eles tentavam reagir a esse avanço ocidental, como eu falei, pregando um retorno às raízes islâmicas, às raízes dos seus costumes. Era então a reação deles, uma reação conservadora a esse avanço ocidental que eles tanto temiam. Tem autores que dão para eles o nome de
políticos islamitas ou intelectuais islamitas. Eu não sei se essa é a melhor nomenclatura para ele, como eu falei, ainda vou para eles, como eu falei, ainda vou estudar mais a fundo essa questão para fazer um vídeo para falar com mais propriedade. Alguns mentores intelectuais do Osama Bin Laden nesse contexto. Lembrando aí que ele estudou na Universidade Rei Abdulaziz, de 74 a 78, estudou administração e economia, era um cara formado. Alguns dos seus mentores, o egípcio Muhammad Qutb, palestino Abdullah Azan e também o egípcio, o Sheikh Omar Abdul Rahman. Lembrando que o Muhammad Qutb era irmão de outro nome famoso dessa movimentação política no mundo islâmico, o Said Qutb, que foi um dos ideólogos da Irmandade Muçulmana do Egito, que entrou em conflito com governantes egípcios, tanto é que o Said Qutb foi executado em 29 de agosto de 66, sob ordens do então presidente Gamal Abdel Nasser. Então temos aí alguns dos 3 dentre os mentores políticos e ideólogos do Osama Bin Laden. O egípcio Muhammad Qutb, irmão do Said Qutb, que eu acabei de falar, o palestino Abdullah Azan e também o egípcio Sheikh Omar Abdul Rahman. Década de 80. O Osama Bin Laden foi para o Afeganistão, porque ele entendia que a ocupação soviética no país era um ataque ao mundo islâmico, ao Islã. Então ele foi lá ajudar os guerrilheiros afegãos, como eu falei, os guerrilheiros muçulmanos. Naquele contexto não eram apenas afegãos, mas árabes, indonésios, filipinos, enfim, muita gente do mundo islâmico como um todo, principalmente do mundo islâmico asiático, que é onde está a maioria dos muçulmanos, como eu sempre falo. Embora a maioria dos árabes sejam muçulmanos, a maioria dos muçulmanos no mundo são asiáticos. E aí então o Osama Bin Laden foi lutar pela causa afegã nos anos 80. Em 84, ele se concentrou ali no Afeganistão e também no Paquistão, onde ele ajudou o mentor dele, Abdullah Azan, a recrutar voluntários para a guerra, com os seus recursos financeiros, conhecimento de engenharia, já que ele trabalhou na empresa da família, e com conhecimento de informática, reputação de piedade e bravura e combate, Osama Bin Laden se consagrou como líder dos guerrilheiros, como um dos líderes dos guerrilheiros, havia outros. Ele se consagrou e então fundou a Al-Qaeda em 1988 ou 1989. Se você for pesquisar, você vai ver que muitos estudiosos falam que o grupo já estava fundado em 89. O Osama Bin Laden tinha conhecimento de engenharia, ele construiu túneis durante a guerra e depósitos para munição, e os conhecimentos de informática dele permitiram com que ele fizesse um banco de dados dos guerrilheiros. Beleza, 89, então, forma-se a Al-Qaeda e a União Soviética deixa o Afeganistão. Vamos então para o ano seguinte, seguindo aí a linha do tempo. 2 de agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein, chefiado por Saddam Hussein, invade o Kuwait, ali do lado, que foi conquistado em 12 horas. País muito pequeno, Kuwait, então, por questões de geopolítica do petróleo, o Iraque invadiu o Kuwait, conquistou o país em 12 horas. Com isso, a família real do Kuwait buscou refúgio na Arábia Saudita, sua aliada. Com isso, começou a chamada Guerra do Golfo, que foi até 91, e invadindo o Kuwait, o Saddam Hussein passou a ter posse de 20% das reservas de petróleo do mundo, já que incluía ali o Iraque, jurisdição dele, e o Kuwait. Os Estados Unidos, aliados da Arábia Saudita e do Kuwait, foram lutar contra a invasão iraquiana no Kuwait e, para isso, construíram bases na Arábia Saudita. O Osama Bin Laden achou isso um absurdo, porque eram inimigos estrangeiros no solo sagrado islâmico, não muçulmanos em solo islâmico, o solo por onde passou o profeta, por onde viveu o profeta Muhammad, o principal profeta do Islã. É claro que não montaram bases em Meca e Medina, foi no país, mas só a questão das bases norte-americanas estarem no país foi suficiente para Osama Bin Laden interpretar isso como um ataque ao Islã. Então ele já estava vendo os Estados Unidos como inimigo. Ele dizia que os Estados Unidos queriam roubar o recurso natural dos árabes, que era o petróleo, e corromper os seus costumes. Nessa questão do petróleo, não estava errado. A geopolítica do petróleo no Oriente Médio atrai as potências desde muito tempo. E aí começaram as rixas entre o Osama Bin Laden e a família real saudita. Em 1990, o rei saudita não permitiu que o Osama
utilizasse a Al-Qaeda para proteger o país, porque o rei não queria fazer feio perante o seu aliado Estados Unidos. E aí, no final daquele ano, 1990, o Osama Bin Laden foi para o Sudão, na África, e ali ele desenvolveu a Al-Qaeda. E aí a inimizade entre Al-Qaeda e Estados Unidos foi aumentando, tanto é que em 94 a Arábia Saudita revogou a cidadania do Osama Bin Laden, para, de novo, não fazer feio com o seu aliado Estados Unidos. E em 96, 2 anos depois, sob pressão internacional, o Sudão expulsou o Bin Laden. Então ele foi conseguir abrigo onde? No Afeganistão, lá com o Talibã, que era liderado pelo seu fundador, Mullah Omar Muhammad, que era sogro do Osama Bin Laden. Então ele conseguiu abrigo no Afeganistão com o Talibã em 96. Lembrando aqui que a África Oriental, e mais precisamente o Chifre da África, ou Península Somali, e o Egito, estavam dentro ali da geopolítica do petróleo do Oriente Médio. Desde a antiguidade, na verdade, a Península Arábica tem relações com o Chifre da África, relações comerciais. Lembrando que essa região, Chifre da África, ou Península Somália, é formada por 4 países: Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Então, entramos aqui já nos anos 90, ataques aos Estados Unidos e ataques da Al-Qaeda. O 11 de setembro de 2001 não foi o primeiro ataque terrorista ao World Trade Center. Houve outro ataque em 26 de fevereiro de 1993. Um caminhão-bomba explodiu no estacionamento do subsolo do World Trade Center. A principal figura envolvida foi o árabe Ramzi Youssef, que era seguidor do Sheikh Omar Abdulrahman, que era também seguido pelo Osama Bin Laden. Então, a Al-Qaeda não estava envolvida diretamente nesse ataque. O principal terrorista envolvido nesse ataque, o Ramzi Youssef, ele era seguidor do Sheikh Abdulrahman, que era uma das referências do Bin Laden. Então, não foi exatamente a Al-Qaeda, mas o Bin Laden elogiou esse ataque. Então, a Al-Qaeda estava ali indiretamente envolvida. Mas agora, os 2 principais ataques da Al-Qaeda a alvos estadunidenses na década de 90, para a gente ver que o 11 de setembro não foi um acontecimento isolado, ele está todo dentro de um contexto. Em 98, a Al-Qaeda fez 2 bombardeios simultâneos às embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi, capital do Quênia, e em Dar es Salaam, uma das principais cidades da Tanzânia. Então, 2 ataques, 2 bombardeios coordenados da Al-Qaeda a embaixadas norte-americanas em Nairobi, no Quênia, e na Tanzânia. Ao todo, nesses 2 ataques, 224 pessoas morreram. E o outro grande ataque da Al-Qaeda a alvos estadunidenses foi em 12 de outubro de 2000, um ataque suicida. Os terroristas da Al-Qaeda estavam em barcos com bombas, um ataque ao destroyer naval estadunidense USS Cole, que estava no porto iemenita de Aden. A explosão gerou um rasgo de 1.600 metros quadrados na embarcação, matando 17 marinheiros e ferindo 39. Então, temos o 11 de setembro de 2001. 19 terroristas envolvidos, todos mortos. 4 aviões sequestrados. Como a gente sabe, 2 atingiram as 2 torres do World Trade Center, Torre Norte, Torre Sul, as torres caíram. Então, 4 aviões sequestrados, 19 terroristas envolvidos, todos morreram nos ataques suicidas. Então, as 2 torres caíram em Nova York, 2 aviões. Outro avião atingiu o Pentágono em Washington, mas não destruiu o Pentágono inteiro. E um caiu na Pensilvânia, depois dos passageiros tentarem retomar o controle. Então, esse avião caiu na Pensilvânia. 2 no World Trade Center, 1 no Pentágono e 1 na Pensilvânia. Ao todo, 2.750 pessoas morreram no World Trade Center, 184 no Pentágono e 40 na Pensilvânia. E mais de 400 policiais e bombeiros foram mortos no World Trade Center durante o resgate, durante o ataque. Então temos aí uma média de 3.000 pessoas mortas. E aí a Al-Qaeda reivindicou o ataque, enfim, o Osama Bin Laden virou o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Mas hoje, e aí então os Estados Unidos começou a guerra ao terror, contra o terrorismo global, e invadiu o Afeganistão logo no começo de outubro. Mas o Afeganistão tinha muito a ver com o 11 de setembro? Não, nenhum dos 19 terroristas eram afegãos. Eram 15 sauditas, um paquistanês, um egípcio, um iemenita e um dos Emirados Árabes Unidos.
Relação ao Afeganistão com o 11 de setembro é indireta, porque o Bin Laden estava lá no país com o Talibã. Porém, como eu falei, não são a mesma organização. O Talibã não cometia terrorismo assim como a Al-Qaeda. E também esses terroristas não treinaram no Afeganistão. Alguns, inclusive, treinaram em países aliados aos Estados Unidos, porque alguns tiveram que aprender a pilotar os aviões. Eles tomaram conta do avião e fizeram, então, um ataque suicida. E aí, terrorismo, o que é esse terrorismo? Então, estou falando aqui organização terrorista, terrorismo, vamos tentar explicar. O terrorismo é uma tática de guerra. É difícil às vezes ter uma definição, porque cada autor tem uma, mas aqui vamos ter uma definição básica do que é terrorismo. Primeiro, é um ataque militar intencional a alvos civis. Não estou dizendo que alvos militares não são atacados por terroristas, mas pelo menos esse terrorismo da Al-Qaeda aqui nesse contexto, ele visa alvos civis. E é um ataque assimétrico, bastante assimétrico. Na verdade, um ataque militar a civis já é assimétrico por natureza, porque o civil não tem treinamento e armamento para reagir ou se defender. Então, esse terrorismo que eu estou falando aqui é um atentado planejado, arquitetado, deliberado contra civis. Ele ataca símbolos. Então, a Al-Qaeda não atacou qualquer coisa. Atacou o World Trade Center, que era o principal símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. Lá nos prédios estavam muitas sedes e filiais de empresas. Então, muita gente ali. Dizem que era uma cidade dentro de uma cidade, porque a vida econômica ali no World Trade Center, nas duas torres, que eram enormes, mais de 100 andares, era uma vida econômica intensa. Então, os terroristas eles atacam símbolos para transmitir uma mensagem política. No caso, falar que Estados Unidos, nós somos seus inimigos, não concordamos com a sua política no Oriente Médio, política de fazer guerra. E claro que eu não estou aqui isentando a Al-Qaeda de culpa, nem passando pano, mas vemos ver o contexto complexo de guerra. Estados Unidos tem alvos no Oriente Médio e não dá para esperar que essas intervenções militares e políticas norte-americanas não vão gerar reações de alguns grupos, por mais complicados que esses grupos sejam, por mais violentos que eles sejam. E o terrorismo também, ele usa da mídia. Ele usa da mídia para transmitir sua mensagem. Então, o 11 de setembro foi transmitido ao vivo por todos os jornais. As revistas e os jornais impressos falaram disso por dias. Então, o terrorismo atual, ele usa da mídia para mostrar a sua força, seu poder perante seu inimigo e, claro, causar o terror. Não tem esse nome à toa. Inclusive, quem for assistir documentários sobre o World Trade Center, tem um na Netflix chamado Turning Point, ponto de virada. Cuidado que tem cenas fortes, cenas de morte, enfim, para pessoas sensíveis. Na verdade, para qualquer pessoa, são cenas pesadas. Então, está aí o alvo, um dos objetivos do terrorismo, causar o terror, o medo perante aqueles que eles consideram seus inimigos. E a Al-Qaeda também fazia ataques coordenados. Fez em 98 contra as embaixadas dos Estados Unidos na África, que eu falei. E também o 11 de setembro foi super coordenado. Então, era um grupo bem organizado, treinado e armado com logística militar e econômica e financeira para fazer os seus ataques. E já finalizando, de modo nenhum, gente, a Al-Qaeda, Osama Bin Laden representa o mundo islâmico. O mundo islâmico é maior do que esses grupos extremistas. Eles são a minoria dentro do mundo islâmico. Então, o 11 de setembro ajudou a produzir narrativas e imagens muito negativas dos muçulmanos. E como eu falei em outro vídeo, chamado O que você pensa sobre os muçulmanos, vamos ficar desconfiados de todas essas narrativas que colocam muçulmanos e árabes como pessoas extremistas, essencialmente religiosas, enfim. A Al-Qaeda faz uma interpretação muito literal e complicada do Alcorão, segundo seus objetivos políticos e militares. O Alcorão, gente, é um livro do século VII. Claro que ele tem ensinamentos espirituais, digamos, atemporais. Respeitar o próximo, a família, aos idosos, aos órfãos. E o Alcorão tem muito conteúdo, tem poesia de louvor a Deus, Código Civil, enfim. Tem muito conteúdo no Alcorão. Mas vamos lembrar isso, que é um livro do século VII e nem sempre ele é específico. Então, ele tem muita coisa, relato inclusive das narrativas bíblicas, outra coisa, relato dos árabes no momento, incluindo dos conflitos, das guerras que os muçulmanos se envolveram com os seus inimigos de Meca. E, então, é importante a gente entender esse contexto do Alcorão
para a gente não transportar o contexto do Alcorão para hoje, que é um anacronismo, né? Colocar coisas de um tempo hoje. E aí, quando o Alcorão ele se refere às guerras dos muçulmanos com seus inimigos no século VII, ele não está se referindo a problemas dos muçulmanos hoje. É um livro do século VII. E eu falo isso não é desvalorizando o livro. Pelo contrário, eu acho que quanto mais você entender o contexto de revelação e edição do Alcorão, mais você tem um conhecimento seguro sobre o livro e entende que uma coisa é o conteúdo do livro, outra coisa é a interpretação. Como eu falei, como o conteúdo do livro nem sempre é específico, ele é interpretado. E aí, temos então os grupos terroristas que pegam esses contextos de guerra lá do Alcorão do século VII e jogam para hoje. Um anacronismo absurdo. Até porque muitos do conteúdo de guerra no Alcorão é relato ou mandamentos de Deus ao seu profeta Muhammad. Então não dá para jogar para hoje, não dá para dizer. E o Alcorão tem bem isso, tem coisas dirigidas ao profeta Muhammad, coisas dirigidas aos muçulmanos. E aí que tá. Não dá para falar que Deus dirigiu isso ao profeta Muhammad lá no século VII, então vai servir para hoje. Não. Complicado isso. Então, temos que pensar nisso. O conteúdo do livro é uma coisa, o seu contexto de produção é uma coisa, a interpretação atual é outra. Então, os grupos terroristas fazem uma interpretação muito extremista, literal e anacrônica do Alcorão. Então, é mais tomar cuidado mais com a interpretação do que o conteúdo do livro em si, que são coisas diferentes. E quanto mais você conhecer esse contexto histórico do Alcorão, mais você vai escapar de interpretações literais e, não vou dizer erradas, mas interpretações desconexas, incoerentes. Então, vamos prestar atenção nisso aí. Futuramente, em breve, eu pretendo fazer alguns vídeos explicando a história do Alcorão, o contexto do livro, e falando sobre essa questão de interpretação. Então, de forma nenhuma, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Daesh, ISIS, representa o mundo islâmico. É um mundo que vai muito além disso. E, claro, nem todos os muçulmanos são extremistas, terroristas. Na verdade, vou fazer um vídeo ainda sobre isso, pense bem. Quando você pensa que o outro, esse outro muçulmano, é essencialmente religioso, tudo que ele faz é pela religião, e por isso ele é extremista, na verdade, o extremista somos nós que estamos pensando isso. Porque os muçulmanos, sejam os mais devotos ou os menos devotos, como a gente fala, os mais fiéis ou menos fiéis, na verdade é melhor falar devotos, os mais devotos ou os menos devotos, eles têm outras demandas. Ninguém passa o dia rezando, gente. As pessoas têm emprego, têm trabalho, têm estudo. Então, a gente não pode pensar que todo muçulmano é essencialmente 100% religioso 24 horas. Porque se a gente pensa isso, a gente vai pensar que tudo que um muçulmano faz é da religião, incluindo as coisas erradas. E aí, as coisas erradas não são da religião islâmica. A religião islâmica, pelo contrário, tem um apreço muito grande pela vida do próximo, por respeito às leis islâmicas, às leis do país, desde que essas leis não violem alguns princípios islâmicos. Enfim, o que eu quero dizer? O Alcorão, lei islâmica, não é esse terror que a gente pensa e que é muitas vezes divulgado. E não é todo muçulmano também que representa o mundo islâmico, assim como os terroristas não representam. Então, acompanhe meus vídeos, os que eu já postei, os que eu vou postar, falando dessa visão que a gente tem sobre o mundo islâmico, que aí você vai entender melhor. Espero ter sido claro e didático nessa exposição. Curta esse vídeo, comente, ajude no engajamento. Eu gosto muito de explicar sobre essas questões do Oriente Médio, mundo árabe islâmico, porque tem muita coisa que é mal entendida e a história e as ciências humanas podem ajudar nisso, num conhecimento mais científico, mais seguro, mais coerente, mais humanizado, onde a gente mostra, isso aqui é perigoso, não é bem assim. Então, espero ter contribuído, deixe aí seu comentário, sua sugestão, suas dúvidas, qualquer coisa é só me mandar um direct também. Siga o canal também no YouTube, História na Medina, e em breve voltarei com mais vídeos sobre guerra ao terror, no caso que quero fazer, e também ainda quero falar sobre o Talibã e o Afeganistão. Obrigado pela audiência até aqui, e até a próxima.